Linha Internacional. 8h51, linha internacional aberta com os Estados Unidos, que contam voto e vai ser voto a voto essa eleição de meio de mandato legislativa que pode mudar o comando no legislativo norte-americano direto de Nova York. Eduardo Barão. Bom dia, Barão. Olá, Thaís. Bom dia para você, para todo mundo aí no Brasil, para a Sônia em Sharm el-Sheikh. É sempre bom falar com vocês aqui ao vivo. E já mudou, viu? Já mudou. Os republicanos, opositores do presidente Joe Biden, estão assumindo o controle da Câmara, a Câmara dos Representantes, o equivalente à Câmara dos Deputados do Brasil. Ainda vai faltar durante alguns dias, a apuração vai durar aqui nos Estados Unidos, mas já é possível dizer que nesse momento os republicanos têm 199 contra 172 cadeiras na Câmara para os democratas, né? Então, assim como as previsões já indicavam, os republicanos tomam o controle da Câmara dos Representantes por aqui, mas num número menor do que muitos analistas e muitos políticos republicanos imaginavam. Não teve aquela onda vermelha, né, que o vermelho representa a direita, representa o Partido Republicano. Pelo menos não houve essa grande vantagem na Câmara. Normalmente, a história mostra isso, as eleições de meio de mandato, o partido do presidente acaba sendo derrotado, e não está sendo diferente na Câmara. Já no Senado, por enquanto, está tudo igual. São 48 cadeiras para os democratas, 48 cadeiras para os republicanos, as projeções feitas aqui nos Estados Unidos. Se der empate, né, se tiver terminado 50-50, como estava anteriormente, o voto de Minerva é dado pela vice-presidente americana, no caso a Kamala Harris, o que seria uma vitória, aí sim, para o partido de Donald Trump. Mas ainda falta apuração para definir se, de fato, quem terá o controle do Senado. A eleição de agora, a eleição de meio de mandato, além de definir todos os deputados e 1/3 do Senado, também foi importante para definir alguns governos locais, inclusive aqui o de Nova York, onde a governadora Rochu, democrata, foi reeleita. Mas tivemos uma novidade. Em Massachusetts, por exemplo, pela primeira vez na história americana, uma governadora assumidamente lésbica, uma política lésbica, assume o poder, a Maura Healey, que agora vai ser a nova governadora de Massachusetts. Como eu disse, a apuração vai continuar nos próximos dias, até semanas. É uma apuração muito diferente do que acontece no Brasil, quando em horas já sabemos quem ganhou e quem perdeu a eleição. Qual que é o estado estrela dessa apuração, hein, Barão? Aquele para qual está todo mundo olhando para ver o resultado que pode mexer nessa equação? A Geórgia é um dos principais estados, Thaís. Se o senador eleito na Geórgia não tiver mais 50% dos votos, teremos uma outra eleição, uma nova eleição, né, o segundo turno, digamos assim. E esse estado está muito pau a pau entre o candidato democrata e o republicano, e pode sim ser um definidor. Tudo indica que o republicano vai ganhar. Agora, a grande dúvida essa vez se vai ter mais 50% dos votos. A eleição que mais recebeu holofotes aqui foi a da Pensilvânia, onde o John Fetterman, o vice-governador que é democrata, ganhou com tranquilidade do Dr. Oz. O Dr. Oz é um personagem conhecido também no Brasil, televisivo, participa de programas de TV, da Oprah e tudo mais. Então esse foi o que mais recebeu holofotes aqui nos Estados Unidos, mas assim que as urnas foram abertas, o John Fetterman, um democrata que tem a esposa brasileira, uma ativista brasileira, ganhou com tranquilidade por lá. Esse é o termômetro que nós temos, né, Barão, do momento para uma possível disputa com a volta do Donald Trump ao cenário mais importante da política americana, né? O desempenho dos republicanos está muito atrelado a esse termômetro do chamado trumpismo. A gente fala aqui de bolsonarismo, lulismo, a gente pode usar trumpismo aí para medir o tamanho da força política do Donald Trump, que perdeu a última eleição presidencial, mas está mostrando alguma força nessa eleição, né? Então, Pedro, essa visão que a gente está ouvindo no Brasil não é tão real assim. Eu explico. Os republicanos que estão ganhando aqui são aqueles que não estavam tão alinhados ao Trump, são aqueles menos radicais. Então, os republicanos estão ganhando aqui, ficou muito evidentemente atrelado à imagem do ex-presidente Donald Trump, que, aliás, na semana que vem deve anunciar que vai tentar mais uma vez concorrer à Casa Branca. Mas aqueles que
eram os mais ferrenhos apoiadores do Trump, estão perdendo a eleição por aqui. Aqueles que tinham o discurso de que a eleição tinha sido fraudada e tudo mais. Então, quem está levando mais são aqueles republicanos moderados, digamos assim. E aí abre uma vantagem, abre uma possibilidade para o governador reeleito da Flórida, que é, sem dúvida nenhuma, o principal adversário dentro do Partido Republicano. Então, essa é a grande interrogação nesse momento por aqui, Pedro. Qual vai ser o nome que os republicanos vão apoiar para a próxima eleição? É bem possível que eles levem a eleição, nesse momento não há uma satisfação com o governo de Joe Biden, então há um sentimento de mudança por aqui. Agora, a grande dúvida é saber qual vai ser o candidato, mas na prática é mais a insatisfação com relação ao trabalho do Biden do que ainda aquela memória do Donald Trump. A expectativa é essa, inclusive, de talvez um outro nome do Partido Republicano para concorrer nas eleições daqui a 2 anos. Barão, bom dia. Eu queria tratar exatamente desse assunto aí, né? Porque o resultado da eleição surpreende os brasileiros de uma maneira geral, né? Que acompanham o noticiário e tal. Só que o noticiário é muito bonzinho com o Joe Biden e, por exemplo, os brasileiros de uma maneira geral não sabiam que o Joe Biden era muito mal avaliado, muito mal avaliado pelo cidadão norte-americano. Ou seja, nos Estados Unidos a derrota de Biden, das forças democratas e lideradas por Joe Biden, não surpreende os brasileiros, né? O que é que deu errado no governo de Biden? Principalmente a economia, Cláudio. A economia americana está muito mal, né? Você tem a maior inflação dos últimos 40 anos. E aí você pega no bolso de todo mundo. Você vai no mercado comprar numa semana, paga um preço. Na semana seguinte, você paga o dobro. O americano não está acostumado com a situação da inflação. Aí você pode colocar 1 milhão de motivos para isso, né? Que o governo tem tentado colocar. Mas, na prática, é a economia, né? Agora, a grande questão é que a popularidade dele está muito baixa. Não aumentou praticamente desde o começo. Agora, essa eleição agora, que a gente está acompanhando, todos indicavam que a vantagem republicana ia ser muito maior do que a gente está vendo. Então, por mais que ele tenha perdido o controle da Câmara e vai ter enormes dificuldades para seguir aprovando projetos daqui para frente, né? Ainda mais se perder o controle do Senado, está pau a pau ali, mas ele pode... Os democratas podem perder o controle também do Senado. A situação de Biden fica muito difícil pelos próximos 2 anos, porque vai ser praticamente impossível aprovar qualquer projeto no Congresso aqui dos Estados Unidos, a não ser que tenha alguma aliança de algum parlamentar específico por lá. Eduardo Barão, correspondente da Rádio Bandeirantes nos Estados Unidos. Obrigada, viu, Barão? Bom trabalho, até a próxima aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigado, bom trabalho para vocês, até mais, valeu.